Iniciou a gravação. Muito bem, então falaremos hoje da nossa disciplina de programação orientada a objeto e estaremos trabalhando na aula de hoje com as classes abstratas. Isso faz parte da seção 3.2, tá? Nós já começamos a fazer algumas atividades desta unidade, né, desta seção. Inclusive, aliás, vocês acho que já viram no AVA que está disponível a atividade para que vocês possam estar desenvolvendo, né? Lembrando que nós temos o calendário de vocês, né? Este é o calendário referente aí às entregas das atividades parciais, né? Então, nós temos aí, neste primeiro momento, dia 14, na semana que vem, né? Na semana que vem, na quinta-feira, vocês terão essas atividades para serem enviadas até no máximo. Algumas pessoas já mostraram para mim, né? Eu já dei baixo nesses roteiros práticos aqui. Então, essas não precisarão enviar, né? Agora, caso ainda não estejamos prontos os roteiros práticos, vocês farão o envio até essa data. Até a data 14/4. Muito bem. No AVA, quem já acessou o AVA, já deve estar exibido lá. Oi. Oi, Pedro. 14 de maio. Maio, né? Que você falou do 4, é de maio. Ah, do 4, não tem jeito. 14, verdade. 14 de maio, né? 14/5. Muito bem. Então, aqui nós temos as atividades aqui, objetivos já estão lá no AVA. Eu acredito que esteja faltando apenas este roteiro prático, tá? Então, nós vamos postar lá hoje para que vocês possam desenvolver. Muito bem. O conceito, então, de hoje que nós trabalharemos pertence então à seção 3.2, referente às classes abstratas. Você chegar de ler a seção 3.2, tem uma noção qual a principal diferença de uma classe abstrata de uma classe física, vamos dizer assim? Qual a diferença entre elas? Está escrito aqui também, né? Se vocês lerem. Vamos sair dessa tela agora. Agora já pode responder. Qual a diferença básica entre uma classe abstrata e uma classe física? Alguém se habilita? Como todo mundo quer responder simultaneamente, vamos responder aqui também, né? Então, a classe abstrata é uma classe que não permite a geração de instâncias. Basicamente, nós estaremos utilizando as classes abstratas e, quando usamos esse recurso de classe abstrata, dessa classe não podemos estar instanciando nenhum objeto dessa classe. Então, serve como uma classe modelo, né? A gente cria uma classe modelo. A partir desta classe modelo, né, nós não poderemos estar instanciando objetos dela. Ela servirá apenas para que possamos herdar características dela em outra classe. E, nesse sentido, a diferença básica é essa, que podemos até implementar, na classe abstrata, não que ela não haverá implementações de código. Eu posso implementar código nela, normalmente, tá? Como se fosse uma classe normal. Ela terá uma palavra abstract, que vai ficar bem no início da palavra classe, vai ter abstract. Isso fará com que essa classe entre no conceito de abstrata. E teremos também a possibilidade de criarmos métodos abstratos, tá? Aqui nós temos um exemplo aqui de um código referente à classe pessoa. É observado aqui, o exemplo é o seguinte, que foi escrito nesse slide, é que nós, quando pensamos numa classe pessoa, em que essa pessoa ela tenha duas possibilidades, pessoa física e jurídica. Então nós podemos criar uma classe abstrata pessoa, dessa classe abstrata pessoa, nós não poderemos instanciar nenhum objeto dela. Mas eu posso utilizá-la para estender outras classes. Então eu posso estender uma classe pessoa física, posso estender uma classe pessoa jurídica. Quando eu estendo essas classes, eu poderei, então, usar os recursos que foram programados para a classe pessoa, só que eu consigo, então, trabalhar neste exemplo aqui, especificamente com o que eu vou pedir para a pessoa física e o que eu irei pedir para a pessoa jurídica, tá?
Então, apenas com esta palavra aqui, abstract, então, public abstract class pessoa, a partir disso, já identificamos para o nosso compilador Java que isso aqui é uma classe abstrata. E dela não poderemos instanciar nenhuma outra classe, apenas poderei estendê-la, ou seja, usar o recurso da herança para que eu venha a utilizar o que foi implementado nessa classe abstrata. Então, basicamente, é isso que vocês devem ter em mente. Outra informação também relevante é que nós podemos também ter nossos métodos abstratos. Então, o método abstrato, observem aqui, public abstract void imprime. Lembrando, a visibilidade dela é pública, eu poderei estar visualizando em outras classes até fora do pacote, ela estará sendo visível, será abstrata, né? O void indica que não haverá retorno, não temos nenhum valor de retorno neste método. Se tivesse int aqui, este método retornaria um inteiro. Se tivesse float, um valor float, string e assim por diante. Como é void, não retorna nada. E o método imprime. Observe que aqui não existe nada codificado, mas é a forma que nós trabalhamos com métodos abstratos. Não existe a programação, mas quando eu estender a minha classe, aqui neste exemplo, nós temos a classe pessoa. A classe pessoa, eu vou estender essa classe para criar uma classe pessoa física. Então, em pessoa física, assim que eu estender de pessoa, e lá nessa classe pessoa exista um método que seja abstrato, como este aqui, imprimir, eu seria obrigado a codificar este imprimir interno à minha classe pessoa física, ou seja, a minha subclasse, a classe filha, ela ficará obrigada em ter que estarmos programando este método, sabendo que na classe pai ele foi definido como abstrato, tá? Esta é a questão que nós temos que levar em consideração. Então, temos um exemplo aqui, né? Considera uma superclasse veículo e a subclasse automóvel e avião. A subclasse veículo, que é abstrata, implementa, ou seja, efetivamente códigos como ligar, desligar e mostrar status, que representam comportamentos comuns tanto de automóvel quanto de um avião. Então, quando a gente pensa em orientação a objeto, estamos pensando em estar utilizando a herança, a ideia é que nós tenhamos em mente que temos que estar trabalhando de forma geral, né, generalizada. Então, quando a gente trabalha em veículo, nós podemos considerar que existem vários tipos de veículos. Só que, para se considerar um veículo, ele tem itens que são comuns. Então, mencionou aqui os itens comuns do veículo. Temos ligar, desligar, esse mostrar status, se está ligado ou não, né? A outra questão, os veículos, geralmente, eles têm motor, né? Todos os veículos, geralmente, que eu saiba, têm um motor. Então, são itens que farão parte de vários veículos. Aí, depois disso, a gente pode estar pensando em subclasses, ou seja, estarmos especificando melhor cada classe. No caso ali, veículo, se nós formos analisar uma moto, né? A moto terá uma característica diferente do automóvel, que terá outra característica do avião, tá? Quando eu falei motor, o avião também, nós temos lá as turbinas, né? Podemos considerá-la como motor, né? Existe uma forma diferente aí, mas podemos estar relacionando aí um método de estar utilizando este veículo, né? Então, a ideia aqui, sempre que trabalhamos em orientação a objeto, e temos que pensar em tentar unir ali ações comuns de uma superclasse e especificações mais detalhadas trazermos para subclasses, tá? Então, um bom projeto orientado a objeto, vocês usarão muito o recurso da herança. Ajuda, né? Porque vocês vão programar menos, vão ter que desenvolver menos rotinas, porque vocês vão reaproveitar código em vários momentos. Muito bem. Então, aqui, vamos agora... Aqui ainda não. Aqui. Tá. E temos aqui a informação de que teremos, nesta classe, os métodos ligar, desligar e mostrar status, que serão implementados em veículo. E teremos também o método acelerar, que não será implementado em veículo, ou seja, será um método abstrato. Este método abstrato, ele, quando eu instanciar este objeto, instanciar não, quando eu estender a classe veículo para uma classe automóvel ou avião, por exemplo, foram dados exemplos ali, eu vou ter que implementar este método acelerar
por ele ser um método abstrato em veículo. Tá? O código é este. Então, aquele momento que vocês vão agora, vamos lá para o NetBeans. NetBeans, não, desculpa. Eclipse. Eu estou com o NetBeans na aula de segunda. Vamos para o nosso Eclipse e vamos trabalhar com ele para que façamos o teste aí deste código. Você já deve estar vendo a interface aí do Eclipse. Sim? Já estão abrindo de vocês? Já está aberto? Como é que está a situação aí? Podem participar. Eu tô abrindo. Tá, joia. Eu tô abrindo aqui também. Beleza, Rafael. Eu ainda não Hoje tenho, estão- não, professor. Não tem ainda? Quem falou, Gabriel? Não, Gabriel. Ah, tá. Então, Gabriel, tem que dar Essa é a tentar primeira instalar aí no aula computador. minha. Hoje é a sua primeira aula? É, Ah, tá. Hoje nós estamos com 10 aqui ao vivo. Tem alguns outros que estão meio fugidos ainda, não estão aparecendo. Temos o João e o João Emanuel aí, né? João, o som tá ruim, não escutei se você falou alguma coisa. Oi, não, Eu tô colocando o microfone aqui. Ah, perfeito. Tá joia, tá joia. Muito bem, então vamos aqui no nosso Eclipse. Todos já deve estar aberto aí. Vamos então agora abrir um novo projeto. Novo projeto Java. Vamos colocar aqui, essa é a nossa aula 9. Aula 9. Vamos criar esse projeto aqui, aula 9. Muito bem, em aula 9, então vamos criar a nossa classe abstrata. Lá direito do mouse, New Class. Aqui, no nome da classe, vamos colocar o veículo. Observem que aqui, mais a seguir, tem a palavra abstract. Visto? Marquem essa opção. Marcando essa opção, o próprio Eclipse estará ajudando o código de vocês, inserindo aí o abstract, a palavra abstract, na sua classe. Na classe de vocês. Vamos clicar aqui em Finish. Já apareceu o código aí para vocês, né? Public Abstract Class Veículo. Agora, iremos aqui, então, demonstrar para vocês que, mesmo sendo uma classe abstrata, o termo abstrato, não impede que eu codifique. Ou seja, que eu lance aqui atributos e métodos. Lançando aqui um atributo do tipo inteiro, né? Para a velocidade. Opa. Vou mudar o idioma aqui do meu teclado. Idioma velocidade. Vamos colocar aqui um outro. Um atributo status. Esse atributo status, ele é um atributo verdadeiro ou falso, tá? Boolean, então, é verdadeiro ou falso. Então, teremos aqui, vamos codificar 2 métodos. O primeiro método ligar. Aqui no método ligar apenas vamos trocar o status para true, verdadeiro. E vamos colocar também o desligar. O desligar em questão aqui. Vamos passar o status para false. Teremos um outro método também que vai ser implementado aqui, que é o mostrar status. Mostrar status apenas vai realizar a impressão se está ligado ou não, né? Apenas vai deixar aí impresso true ou false. Perfeito? Até aqui, tudo que nós já fizemos em outras classes. Não existe diferença entre, então, a classe abstrata ou não, né? A física. A diferença que nós fizemos até o momento foi apenas essa palavra aqui, né? Na sintaxe. E aqui a implementação dos métodos, como fizemos nas outras classes. E
colocamos atributos aqui também. E os atributos também, como fizemos nas outras classes. Agora vem um outro diferencial. A possibilidade de estarmos também criando métodos estáticos. Desculpe, métodos abstratos. Vamos colocar aqui public abstract. Void acelerar. Acelerar. Então, quando nós colocamos o acelerar aqui, o que está acontecendo? Observe que eu não precisei aqui fazer o código, né, referente ao meu método, né? Então, automaticamente, eu mencionei que ele é um método abstrato, com a palavra abstract aqui, antes do void, tá? E vemos o nome do método, e eu não vou codificar nada, vai ficar dessa forma aqui, apenas vai exigir que as classes que estejam estendendo o veículo devam implementar este método, tá? Então, esse é o nosso conceito. Já conseguiram digitar aqui este código? Terminando aqui, professor. Tá, joia. Tô digitando. Ok. Se vocês terminarem, me avisa. Beleza. Beleza. Feito, né? Muito bem. Então, a ideia aqui é que nós estejamos criando outras classes, né? Estaremos herdando características desta classe veículo. Então, como o exemplo lá do material mostrou para a gente, nós temos o automóvel. Podemos criar aqui, tinha um avião lá também, né? Só estou criando classe, tá? Façam o mesmo aí, vamos criando as classes. Vamos deixar uma outra aqui. Chamado moto. Então, temos 3 classes aqui, automóvel, avião e moto. Então, essas todas, a ideia é que elas estendam a classe veículo. Então, agora eu preciso da ajuda de vocês. Quando eu quero estender, então, usar o artifício da herança, o que eu devo fazer aqui nessa classe automóvel para que ela possa herdar características de veículo? Extends. Isso. Extends, né? E aí eu vou colocar de qual classe vai estender. Veículo. Observe, assim que eu informei veículo, apareceu aqui uma informação, ó, que o automóvel precisa implementar um método abstrato do veículo e aparece o nome dele lá, ponto acelerar. Viram ali? Acho que no de vocês vai aparecer a mesma coisa. Se vocês fizeram a codificação de veículo da mesma forma que eu fiz, aparecerá aí essa necessidade de implementar o acelerar. Sim? Uhum, sim. Perfeito. Então, qual a ideia aqui? Para que façamos isso, algumas versões antigas do Java, nós temos que usar uma anotação. A anotação começa sempre com arroba. A palavra override, ou seja, vamos reescrever, e temos que manter o mesmo nome do método, apenas removendo a palavra abstract. Vamos colocar, então, public void acelerar.
E vou colocar aqui apenas uma informação. E aqui nós estamos acelerando o automóvel, né? Então, fazendo isso, automaticamente o erro some. Então, obrigou. Então, essa é outra questão. Quando, então, precisamos criar um modelo, de uma classe modelo, mesmo que não estejamos implementando, ou seja, vocês, engenheiros aí, projetam a classe e passa para a equipe desenvolver. E na classe você fala que vai ter que ter um método, no caso o exemplo aqui foi do acelerar. E a partir disso, quem for instanciar aí, aliás, estender essa classe veículo, deverá implementar. Então, obrigatoriamente, deve implementar. As outras situações que estavam previstas em veículos, todas serão acessíveis, no caso, a velocidade, o status de atributo, e esses 3 métodos, no caso, ligar, desligar e mostrar status, já farão parte do automóvel, já por estarem estendendo de veículo. A única restrição é a necessidade, então, de estarmos reescrevendo o método abstrato. Então, para reescrevermos apenas, eu retirei então a palavra abstract e ficou ali public void acelerar. Vamos fazer a mesma coisa em avião. Já copiaram esse trecho aqui? Ainda não. Tá. Peraí só um pouquinho. Beleza, professor. Beleza? Professor, antes do senhor prosseguir, tem como se eu voltar naquela aba de veículo, só para me Sim. tirar um print da tela para terminar? Aqui. Isso. Vou tirar um print rápido. Bom. Pode prosseguir, professor. Feito? Feito. Então tá, joia. Vamos agora para a classe avião. E aí, em avião, a mesma situação. Vamos estender. De veículo. Vai dar o mesmo erro. Ele vai me obrigar a que eu reescreva o método acelerar. Public void acelerar. Opa. Em acelerar apenas vou descrever aqui que nós estamos agora na moto. Moto não, no avião, né? Ô, professor, Oi. esse override aí é pra quê? Essa é uma anotação, tá? Essa anotação, na verdade, é o seguinte. O que é uma anotação? Em algumas situações, isso aqui era obrigatório. Hoje não é mais. Mas o que acontece? Visivelmente, quando um programador, um analista aí, experiente observa um código desse, ele sabe que este método aqui está sendo reescrito, tá? Então, ele já existe em algum local, mas eu estou reescrevendo ele. É mais uma informação na qual quem está observando o código, ou usar algum tipo de software que comente, né? Existem softwares que conseguem gerar documentação de código. Ele vai observar, então vai relatar que isso aqui, eu estou reescrevendo esse método. Aí, se observar aqui na parte superior, como eu estou estendendo de veículo, então eu estou reescrevendo em algum lugar, já é escrito, né? Então, como o caso que nós estamos reescrevendo do método do veículo. É mais uma anotação, então chama-se isso anotação. Giram a 2, aliás, o arroba antes do texto, significa anotação, tá? Algumas anotações são obrigatórias. Esta override não é mais, tá? Antigamente era, agora não é mais. Quando se trabalha com banco de dados e usamos alguma biblioteca de acesso ao banco de dados, né, em si, temos que usar algumas notações, né, na nossa classe para que possamos transformar uma classe em classe objeto do banco de dados, né? Que é relacionamento de classe à tabela. Mas isso é uma outra coisa, talvez nós tenhamos no final da nossa disciplina, quando trabalharmos com acesso ao banco de dados, tá? Mas entenda que toda vez que tem arroba, é uma anotação. E por que ele não está abstrato aí também? Ah, muito bem. Porque aqui já é implementação física. Então, se eu remover aqui, olha, observe, eu vou remover. Quando a gente remove, e se eu passar o mouse aqui sobre o erro, ele fala o seguinte, que esta
type, né, o tipo avião, ou seja, a classe avião, precisa que seja implementado, pelo motivo da herança, o método abstrato acelerar da classe veículo, tá? Então, essa informação que está aparecendo aí já indica que eu tenho que implementar. Quando eu estou implementando, eu não posso usar a palavra abstract. Então, a palavra abstract é quando nós usamos métodos que não são codificados. Então, quando eu estou reescrevendo, eu não devo colocar mais o abstract, tá? Haveria um erro se eu usasse abstract aqui novamente, tá? Se eu continuasse com a questão de estar escrito aqui o abstract, ele vai dar um erro porque eu estou codificando. E nesse sentido aqui não posso mais usar abstrato porque já existe esse método abstrato na classe pai, na classe veículo. Então aqui é a implementação física, tá? Então avião seria a classe física e veículo uma classe abstrata. Então eu não posso aqui nesta minha classe física, quando eu estou estendendo numa classe abstrata, eu tenho que remover a palavra abstract dos métodos para que venha a funcionar. Ele coloca automaticamente, né, o programa, se você clicar no erro ali, ele preenche com... Preenche, exatamente. Muito bem, João, também preenche. Preenche porque a gente está usando uma IDE, né? As IDEs servem para nos auxiliar nesse código. Caso fosse uma outra forma de manusear o código, não ajudaria. Perfeito. Então, está pronto aqui essa primeira parte. Agora vamos testar e vamos verificar se realmente eu não consigo instanciar um objeto da classe veículo. Para que façamos isso, então, já copiaram o código aqui do avião? Sim, né? Vamos, então, lançar uma nova classe. Essa classe era a classe principal. E o modo, professor, não vai fazer nada nele? Oi? Não, na moto vamos deixar para depois, vocês vão fazer. Eu vou estendê-la depois. Essa aqui nós temos que colocar no... E aqui, vamos fazer o teste. Quando uma das informações, a primeira informação passada para a gente é que nós, aqui nessa situação, não temos como instanciar um objeto de uma classe abstrata. Então, vou colocar aqui veículo. Vou colocar aqui só a letra V, new, veículo, abre e fecha. Parênteses. Se nós passarmos o mouse aqui, observa lá. Não podemos instanciar objetos do tipo veículo. Não podemos instanciar tipo veículo. Isso, na realidade, por quê? Nossa classe veículo, ela é uma classe abstrata. Então, não consigo instanciar dela. Eu consigo instanciar, no caso, das classes que herdam características dela. Então, eu posso vir aqui, substituir aqui o móvel. Aí já é possível, né? Porque já são classes físicas. Como também eu posso instanciar aqui o avião, né? Vamos só colocar aqui o avião também instanciando. Então, aqui eu posso usar lá o ligar, né? Vou ligar aqui o veículo, desligar o carro. E, além disso, posso mostrar aqui, aliás, vamos verificar aqui o status dele, né? Se ele está ligado ou não, né? Mostrar status. Vou mostrar status também. Esses dois itens aqui, o mostrar status que eu estou fazendo aqui, ele é igual. Foi programado o ligar, o desligar, o mostrar status, foi programado na classe veículo. Agora, o que eu farei que foi programado individualmente foi o acelerar. O acelerar foi de cada objeto. Cada classe implementou o método acelerar
próprio internamente, né? Foi obrigado a implementá-lo. Então, feito isso aqui, eu posso testar, executando aqui o meu principal, estará sendo exibido os resultados referente a esta nossa classe. Apareceu aqui, ficou só o ligar true, que mostrará status, o avião está desligado, e aqui o automóvel, e acelerou o veículo. O avião, desculpa. Então aqui nós temos que, só para ficar mais claro, vou apenas colocar aqui que status automóvel. Só para ficar um pouquinho mais claro. Vai print. É print F, professor. Se você quiser mostrar desse jeito aí, senão você tem que colocar o mais ali. Ah, é. É verdade. Não, vou colocar o mais aqui, verdade. Muito bem lembrado, então estou me confundindo aqui. Agora ele está falando que ele não está identificando. Quem não está identificando? Não. É 2. Acho que é porque é um outro Vamos system colocar out dessa lá. forma. Como é 2, ele vai Não ficar é uma escrito da forma string. adequada. São 2 strings, né? Não. É dois system out print, né? E não É, uma string. em Se fosse uma sequência, string, exatamente. ele Aí ele não faria. está aceitando. Vamos colocar Isso. aqui o avião. Muito bem, então só para que fique mais claro cada item que está sendo feito aqui, olha lá, ficou o status do avião, true, tá ativo, né? O status do automóvel, desculpe, true, status do avião, false, e no caso acelerar o automóvel, acelerar o avião, referente a cada um dos itens que foi descrito, tá? Então, basicamente, esta é a notação que vocês devem lembrar. Abstrata, não posso instanciar objetos, mas eu posso estender em outras classes. E essas outras classes eu uso elas normalmente, tudo que foi implementado na classe abstrata, e além do mais eu poder implementar outros métodos e outros atributos nessas subclasses. Tentem fazer aí as atividades. Desculpa, atividade não. Esse código aí. Fizeram o teste aí, viram que funciona? Ainda não. Tá jóia. Aqui, beleza. Tá jóia. Terminaram? Beleza.
Assim que vocês terminarem, me avisa. Vamos continuar, então? Pode? Pode, Bora. né? Muito bem. Então, isso é o exemplo que foi passado lá no nosso material. Então, nós implementamos essa classe abstrata veículo. Então, o código que está lá, que vocês já digitaram, é esse que está aqui no material de vocês. Eu acho que vocês também terão acesso a este código. Então, mais uma vez aqui, faz a mesma afirmação, né? Que a única diferença da classe abstrata, né? E herança, no caso, ao uso da herança também, é que não se pode instanciar objeto do tipo de uma classe abstrata. O que já confere mais consistência ao sistema. No caso aqui, quando, então, via uma identificação nossa, nós, como projetistas do sistema, identificamos que uma classe não deverá ser instanciada diretamente, ela servirá de modelo para as demais, e até eu posso estar codificando nela, se depender do projeto, a gente define essa classe como abstrata. A partir desse momento, outras classes poderão estendê-la, mas não poderemos, então, instanciar direto objetos dessa classe. Tá? Aqui fala também sobre o contexto em que nós temos que estar observando comportamentos comuns entre classes, para que possamos criar uma generalização, e em cima dessa criação comum de atributos e de métodos, façamos especificações para cada tipo de classe que poderá estar ligada a essa classe principal. Aí. Então, aqui temos um outro exemplo, só que aqui a questão é a seguinte. Nós temos aqui duas classes. Uma classe pessoa e uma classe paciente. O que está dizendo aqui é que dentro da linguagem de programação Java não é possível a herança múltipla direta. Eu falo direta porque existe uma outra forma de criarmos uma herança múltipla dentro do Java. Uma linguagem como C++ era possível que utilizasse o recurso de heranças múltiplas, tá? Diretamente. Eu falo em direto porque nós veremos um conceito de interface. Interface é uma possibilidade que estejamos simulando a herança múltipla, tá? Mas o que nós temos que ter ideia da herança? Nós temos aqui duas classes, pessoa e paciente. Então, quando a gente estendemos uma classe, então, aqui diga o seguinte, que pessoa é a superclasse e paciente é a subclasse. Então, paciente conseguirá utilizar, né, evidente, o nome, utilizar o atributo nome, o atributo identidade, o atributo nascimento, e até poderá usar um método cadastrar pessoa. Então, a classe paciente poderá usar os recursos codificados em pessoa. Já o inverso não é válido, né? Então, a classe pessoa não conseguirá acessar, por exemplo, este atributo aí, plano de saúde, e nem o método. Observe, vocês estão observando que eu estou falando atributo e método, né? Outra padronização que vocês devem já ter em mente. Atributo, observe, não tem abrir e fechar parênteses aqui, ó. Todo método tem abrir e fechar parênteses, porque isso aqui compreende a assinatura do método. É obrigatório para o método sempre que estejamos usando estes parâmetros. No caso aqui está vazio, eu posso usar o parâmetro vazio. Mas eu posso colocar no cadastrar pessoa com um parâmetro
e ficaremos ali com 2 parâmetros. Mas o que muda nesse parâmetro são as assinaturas que provenientes desses parênteses aqui que estão aqui no canto. Então, em paciente, nós temos um atributo e temos um método. E o método está aqui com abrir e fechar parênteses. Então, nesse sentido aqui, nós temos que pessoa, né? A classe pessoa não poderá utilizar nem o atributo plano de saúde e nem o método consulta plano, tá? Então, esta relação que a gente observa aí, em que o pai não consegue, né, observar e nem identificar os atributos de uma subclasse. Vamos voltar lá só para codificar este nosso exemplo aqui rapidamente, para que vocês tentem, nós estaremos simulando. Então, neste momento aqui, vamos novamente criar uma classe. A classe em questão aqui será a classe pessoa. A classe pessoa. Temos aqui, vou colocar público só para que façamos o exemplo, não é o mais adequado, mas vamos colocar aqui public. Identidade. Vamos colocar string mesmo, nascimento. E vamos colocar aqui o método cadastra pessoa. Muito bem, apenas isso aqui. A classe pessoa. Já fizeram? Conseguiram fazer? Sim. Sim, né? Sim, Matheus. Perfeito. Então, vamos colocar uma outra classe aqui. Esta será o paciente. Em paciente, vamos estender aqui. De pessoa. Vamos apenas criar aqui um método, aliás, um atributo, desculpe, saúde, e um método consulta plano. Apenas isso. Codificaram? Sim. Sim, né? Sim. Sim. Então tá, vamos agora aqui na classe principal. Então o que foi mencionado lá pra gente? Que eu consigo aqui então, ó, pessoa, se eu instanciar um objeto e instanciar de paciente. Então,
obviamente, olha lá, o P, no caso, estou da classe pessoa. Aqui aparecem as possibilidades. Então, observe, nós temos aqui identidade, nascimento e nome. Então, são esses as possibilidades de uso. Agora, do paciente, eu tenho lá, além da identidade, nascimento, nome e plano de saúde. Então, além de estarmos só com o plano de saúde disponível que nós cadastramos ali, codificamos em pacientes, os demais atributos também estão presentes. Então, eu posso, lá, o plano de saúde, aí vamos colocar aqui o plano de saúde de todos, né? O SUS, aqui é 2 aspas, o SUS aqui em questão, e já a pessoa não tem o plano, não tem a possibilidade do que está codificado em em sua subclasse, né? Observe, o erro permanece aqui que ele está mencionando que não identificou e não reconhece este atributo da classe pessoa. Ele pertence ali apenas ao paciente. E a recíproca não é verdadeira porque eu consigo, no caso, codifiquei o nome na classe pessoa. Em paciente também eu posso utilizar este recurso. Aqui o Silva, que está em todo lugar também. Certo? Então, olha lá, o erro que está aparecendo aqui, porque realmente esse plano de saúde não foi codificado em pessoa e não existe como utilizar um recurso numa subclasse ligado a ele. Sim, apenas a subclasse que vai ter acesso aos recursos. Tá? Então, a herança é de cima para baixo, não de baixo para cima. Né? Não, se observarmos a hierarquia entre as classes. Perfeito? Conseguiram fazer essa parte também? Professor, voltando aqui no paciente rapidão, só para eu ver um negócio. Tá, paciente. Ah, beleza. Beleza? Copiou aqui? Sim. Sim, né? Então, aqui é o principal. Então, basicamente, essas as questões que vocês tinham que ter em mente nesta sessão 3.2, tá? Então, uma sessão bem simples. Não tem muita dificuldade nela. Então, a identificação dessa relação também que temos que ter ideia. Então, olha lá, aqui tem mais uma vez, ó. Então, mais a questão que nós temos a observar desse tratamento da herança, né? Que na relação à classe pessoa não vai ter acesso aos métodos da sua subclasse. É evidente que a subclasse terá acesso a tudo que foi codificado na classe principal, tá? Então, é isso aí que era a nossa sessão 3.2, tá? Então, refrisa aqui e reforça que nós não temos herança múltipla em Java, mas conseguiremos isso via uso de interface, que será a nossa próxima sessão, a sessão 3.3, falará sobre interface, tá? Então, essa sessão aqui, especificamente, era para estarmos tratando sobre classes abstratas e mais conceitos referente à herança também, usando as classes abstratas. Como nós terminamos cedo, temos tempo, né? Para fazer aí atividades. Então, eu preciso que vocês iniciem a fazer atividades agora, né? Como nós temos aqui essa atividade 8. Então, essa atividade 8 aqui que eu estou passando o mouse em cima, ela não tinha sido liberada. Ela já está liberada lá no AVA, tá? Vocês acessando o AVA agora aí.
Na seção 3.2, vocês poderão baixar essa atividade aqui. O roteiro prático 8. E no roteiro prático 8, é isso aqui, ó. Criar uma classe abstrata e uma classe que é abstrata na linguagem Java, tá? Então, temos aqui uma classe abstrata conta, que tem saldo e imprime extrato. E temos uma classe física conta poupança. Aqui, vocês vão implementar aqui apenas o atributo tipo, né? E um outro, um método imprimir extrato. Por que ele está aqui de novo? Porque vocês vão criar esse método também abstrato. Deverá ser abstrato também, tá? Então, vocês vão codificar isso aqui no roteiro prático 8. Além desse exercício, no exercício 2, implemente uma classe abstrata com nome forma, onde são declarados dois métodos abstratos. Float calcular área e float calcular perímetro. Cria uma subclasse de forma, como subclasse de forma, né? Uma classe com nome retângulo. Só não precisa acentuar, tá? Não acentue. Cujas instâncias são caracterizadas pelos atributos lado e altura, e ambos do tipo float. Implemente a classe retângulo, herdando os métodos lá da forma. Crie uma subclasse de forma, uma classe com o nome círculo, cujas instâncias são caracterizadas pelo atributo raio do tipo float. E vocês vão implementar aí os métodos, né? O método para calcular a área e o perímetro de um círculo, tá? E um quadrado, tá. Ainda teremos uma classe quadrado que vocês estarão implementando. Na verdade, o retângulo também será uma classe, deixa eu ver se ela será, não, ela não vai ter implementado vai ter que implementar, aliás, os cálculos dele, referente a cálculo da área e perímetro, e no quadrado também vamos estar aí implementando esses métodos, tá? Então, essa atividade 2, para que vocês façam, teremos duas atividades, esse roteiro prático 8. Vamos aproveitar a aula de hoje para que você desenvolva aí, tendo dúvida, vocês vão estar me chamando aí para saná-las, tudo bem? Já conseguiram entrar no Ava e baixar essa atividade? Sim. Sim, né? Ótimo. Vamos dar uma lida, vamos tentar fazer aí. Aí você já me mostra, eu já vou marcando aqui os 100 pontos da atividade para vocês, conforme vocês forem concluindo. Nessa situação aí, só para relembrá-los aí, apenas aí, então o Pedro e o João serão que já mostraram aí o roteiro prático 7 e o Pedro também mostrou o roteiro prático 6. Professor, eu já fiz o prático 6 e 7. Se você quiser mostrar aí, a gente já vai dar baixa agora aqui. Compartilha a sua tela, eu vou compartilhar a minha. Tá, só abrir aqui. O 6 vai abrir. Tá, do gerente e do funcionário. Mostra aí para mim. Certo. Abre a classe aí do... Ok, do funcionário e abre do gerente. Beleza. A ideia era criarmos, né, vocês criarem construtores com assinaturas diferentes, né? Não era isso, João? Clica em gerente aí, João Manuel. Então, lá em gerente, o diferencial então é que você tem lá um construtor gerente sem parâmetros
outro construtor gerente com parâmetro string e outro construtor com 2 parâmetros, né? Então temos 3 construtores aí e os parâmetros descritos para eles. Perfeito. Ok, qual que é a outra atividade? Essa daí foi a 6. Agora falta a 7. A 7, perfeito da parcela apenas, né? Ah, você fez o tratamento de exceção aí, é isso aí. Perfeito. Já vou dar baixo aqui também na sua atividade 7. Professor, eu fiz a 6 também. Fez? Pode mostrar então aí, já vamos. É. Vamos ver como é que você vai mostrar e vai fechar a tela do colega. Perfeito, fechou. Pode mostrar a sua aí. Tem um monte de coisa aberta. Ah, beleza. Já está aí os três construtores. Aham. Funcionário. Funcionário principal aí, né? É. Beleza. Só uma coisa, volta ali no gerente. Aí clica ali, por favor, no seu menu aí do seu computador, no Source. Source, isso. Format. Embaixo. Em cima, passou. Format. Aí. Só para organizar seu código. Tá um pouquinho misturado. Aí ele dentou tudinho para você, deixando certinho na hierarquia aqui dos métodos. Mas tá ótimo, já dei baixo aqui também no 6 para você. Agora você tá faltando só o 8 mesmo para concluir. Esta fase. Oi? Travou Não, aqui? tá tudo certo. Já dei baixo aqui na sua atividade. Agora só os outros colegas fazerem também. Professor, atividade 8 tá onde aqui? A atividade 8 está na seção 3.2. Seção 3.2 no AVA. 3.2 no AVA. Deixa eu confirmar aqui, mas tá lá. Tá na seção 3.2. Roteiro prático 8. São duas atividades. Sim. Beleza. Atividade objetivo 8, roteiro prático 8. Beleza. Então, nessa atividade 2, né, voltando aqui. Opa. Professor. Quando vocês leem aqui, por exemplo, nós temos aqui, então, temos o cálculo da fórmula. Então, a ideia aqui é que nós façamos o cálculo, né, a programação do cálculo da área e do perímetro para retângulo, círculo e quadrado. Só que a diferença do retângulo, nós usamos lado e altura, né? Os dois, lado e altura. Quando é o quadrado, a ideia é que os lados são todos iguais. Então é só para explicar lado vezes lados, né? Então seria essa a ideia aqui. Aqui pede para usar uma classe matemática, tá? Para que vocês façam o cálculo. Porque vocês devem lembrar aí que a área de um círculo ou o perímetro dele usa-se o π, né? O π como mecanismo de cálculo. Professor, Oi. Já essas terminou? atividades é para enviar para o senhor no seu e-mail, né? Ah, sim, não. Sim, é para enviar até o dia 14. É aqui que a gente está fazendo. Essas atividades que eu estou passando no roteiro prático era para ser desenvolvida em laboratório, né? Com vocês lá, a gente estarmos interagindo lá. Como não está sendo possível,
Então, eu peço que existe esse momento teórico da aula, depois vocês ficam destinados a fazer o roteiro prático já, para aproveitar o momento que estamos aqui online, tá? Mas caso você não, como você está sem instalar ainda o Eclipse, desculpe, está sem instalar o Eclipse, vocês poderão, você, no caso, quem não apresentar aí o código, vai mandar por e-mail até o dia 14 de maio. Ah, sim, tudo bem então. Aí só anexar todo o código junto com a programação aliás, sobre as atividades objetivas e enviar tudo junto, tá? Então aqui, por exemplo, ó, essas atividades objetivas estão lá disponíveis, vocês poderão enviar. O roteiro prático, quem já está mostrando, eu já estou dando baixo. Quem não mostrar para mim, se quiser mandar tudo junto, poderá, tá? Mandar as classes também, referentes a esses roteiros práticos aí. Tá certo, então. Beleza? Então tá, joia. Mostrar o código aqui ainda. Então, esse aqui tá com erro meu, depois só vocês podem comentar a linha. Então, professor, Terminaram? não. Ali no conta poupança tá tipo int. Como assim tipo int ali? Deixa eu ver aqui. Tipo int. Só um momentinho, deixa eu ver aqui. Ah, o tipo dele é int. Eu acredito. Poupança tipo, né? Podemos substituir esse tipo. Ah, se é poupança ouro. Tipo, coloca, mantenha mesmo um. Identificar se é tipo um, tipo 2, aí dependerá desse banco aí. Se esses tipos estarão influenciando uma boa aplicação, né? Tá que hoje, como o cupom baixou mais ainda o imposto, aliás, a taxa de juros para 3%, poupança não está dando nada. Quase zero. Esse tipo é o tipo de conta, então. Tipo de conta. Você conta poupança pessoa jurídica, pessoa física, seria para isso.
Tudo andando aí tranquilo? Tudo certo? Estamos caminhando aqui. Beleza. Pessoal, então eu vou dar uma saidinha aqui para um pequeno intervalo. Retorno daqui a meia horinha, né? Daqui a 8 horas e 45 minutos eu estarei novamente aqui com vocês. Até mais. Até mais.